Olá, eu sou Marcos André Leandro e este é o canal Enxerga Brasil. Neste vídeo eu quero engrossar as fileiras daqueles que clamam no deserto por justiça, por segurança pública, pela redução da maioridade penal. Eu quero me juntar a esses mais de 90% da população brasileira para exigir das autoridades, daqueles que nós elegemos para nos representar. Eu quero me juntar ao deputado Jair Bolsonaro, dar o meu apoio ao senador Magno Malta, porque são pessoas comprometidas com esta causa. Nós queremos uma medida imediata. Eu quero dizer que também sou a favor da redução da maioridade penal. Mas nós temos que observar alguns pontos, né? Tem sempre um porém, tem sempre um mas. Querem reduzir a maioridade penal para 16 anos. Eu acho que isso não vai resolver muita coisa. Eu acho que a redução da maioridade penal tem que ser para no mínimo 14 anos. Eu sou a favor de 12 anos, mas que seja pelo menos 14 anos. Ou então que se aplique o princípio que eu inventei, que é o princípio da plena consciência. Então, ao invés de se reduzir a maioridade penal, basta aplicar o princípio da plena consciência. O princípio da plena consciência diz que um indivíduo, seja ele quem for, tenha ele a idade que tiver, que pega uma arma, seja ela de fogo, seja ela branca, para praticar um assalto, para praticar um crime mediante grave ameaça, ele tem plena consciência do que está fazendo. Vejamos alguns casos. A participação de menores de idade cada vez mais cedo em crimes graves só aumenta no Brasil. Os casos chamam a atenção pela violência dos infratores e também pela impunidade. Mesmo quem comanda arrastões e até comete homicídios ganha ficha limpa e liberdade ao completar a maioridade penal. Com 10 anos de idade, ele comandou um arrastão na zona sul de São Paulo. Esse outro menino de 14 anos já tem 15 passagens pela delegacia por furto de veículos. Aos 16 anos, esse adolescente confessou ter assassinado 12 pessoas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na mesma cidade, o menor acusado de cometer 5 homicídios, um deles contra a ex-namorada, se apresentou à polícia um dia antes de completar 18 anos. Ele confirmou pelo menos um crime. Em outubro do ano passado, 2 menores armados invadiram essa farmácia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Roubaram o dinheiro e um deles assassinou friamente uma das donas do estabelecimento. Quase 20 dias depois, a dupla foi presa em Paraty, no Rio de Janeiro. Eles já tinham passagem pela Fundação Casa por tentativa de roubo. O que matou a mulher havia voltado às ruas 7 meses antes do crime. Uma arma de brinquedo na mão de um menino de 14 anos. Moleque, tamanho do pivete e tal, e falei, não, meu, a chave assim, como assim? Não, a chave. Aí ele mostrou a arma, eu entreguei a chave. O carro foi recuperado logo depois. Um adulto foi preso e outros 5 menores apreendidos. 2 menores que têm passagem pela polícia, eles estavam pela Fundação Casa, eles se evadiram da Fundação Casa. Em outra ocorrência, mais 4 menores flagrados pela polícia depois de roubar um carro. Fiquei bastante assustada, porque eu estava com a bebê, né? Um menor que estava armado conseguiu fugir. Os 4 adolescentes que foram apreendidos têm idades entre 14 e 16 anos. 3 deles já têm passagens pela polícia por crimes como roubo e porte ilegal de arma. Hoje nós fazemos flagrante mais de adolescente do que pessoas maior de idade. Uma média de 3 ou 4 ocorrências por dia, principalmente roubo de veículos e tráfico de entorpecente. Rafael Abate Pietro Nunes Rosa voltava de carro com a família para São Paulo. Mas antes de sair da cidade, ele resolveu tirar uma dúvida sobre o melhor caminho para a capital. Sem saber, ele conversou com um grupo de assaltantes, entre eles, uma jovem. Rafael estava numa situação como essa. Parou o carro para pedir uma informação. A família ainda conta que quando ele percebeu o assalto, ainda segurou na mão da adolescente que estava armada, pedindo calma a ela. Nada disso adiantou. A adolescente puxou o gatilho. O tiro acertou o peito de Rafael.
A mulher da vítima afirma que a adolescente estava com outros 2 homens e que ela exigiu que o mecânico entregasse o relógio e uma corrente de ouro. Essa não foi a primeira infração. A garota de 14 anos já tem experiência com o crime. A primeira vez foi com apenas 11 anos. Depois foram mais 5 ocorrências. A menina já foi pega dirigindo um carro. Tem ainda casos de furto e tráfico de drogas. Em São José do Rio Preto, um adolescente de 17 anos é o principal suspeito da morte de um homem. Ele contou com a ajuda de um outro menor de 14 anos, que foi ouvido e liberado. A mulher da vítima, que tem 3 filhos, está desesperada. Por que não vai responder por homicídio? Por que vai ficar em liberdade? Eu espero justiça. Casos assim deixam dúvidas não só quanto à eficácia das leis, mas quanto ao envolvimento de todos. A sociedade tem medo e a ameaça pode vir de onde menos se espera. Um projeto de lei para modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente está pronto, à espera de votação há 4 anos no Congresso Nacional. Ele prevê a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Os menores delinquentes têm menos de 16 anos, têm menos de 17 anos. Então, aplica-se o princípio da plena consciência, independentemente da idade que tenha o criminoso. E crime é crime, é a plena consciência, o princípio da plena consciência. Tenha 10 anos, tenha 11, tenha 12, tem plena consciência. Então, tem que se parar com essa palhaçada e dizer que delinquente, só porque tem menos de 18 anos, não é um delinquente, é um criminoso. O indivíduo assalta uma pessoa, assalta um ônibus, estupra uma pessoa, planta o terror, e porque tem 17 ou 16 ou 15 ou 14 anos, ele não é um criminoso, ele não é um delinquente, ele é um delinquente, ele é um criminoso, okay? Ele não é um infrator. A infração entra no princípio da insignificância muitas vezes. E aí você pode pegar um caso como esse e dizer e aplicar o princípio da insignificância. A gente tem que parar com essa palhaçada, entendeu? De dar direitos humanos para seres desumanos e esquecer as vítimas, que são realmente os seres humanos que não têm direito. Não tem direito nenhum. Não tem direito de reclamar, não tem direito de recorrer à justiça, porque muita gente, muitas vezes, não tem dinheiro para isso. O Brasil, acho que é o país que mais tem leis e é o país que mais desrespeita as leis, né? Eles criam as leis, acho que pelo prazer puro e simples de desrespeitar. Vamos criar uma lei aqui para a gente desrespeitar, né? Qual é uma lei que a gente pode criar mais gostosa de desrespeitar? Aí criaram a primeira Constituição. O que mais se desrespeita neste país é a Constituição, por isso que criaram ela como ponto G da coisa, né? Esse país tem que tomar uma atitude. Definitivamente a população tem que se mobilizar, tem que tomar uma providência. Temos que exigir dos nossos deputados. Eu sei quem votei, tá? Mara Gabrilli. Eu votei em você para me representar, e não foi só para me representar como pessoa com deficiência, para me representar como cidadão, acima de tudo. Porque acima de tudo eu sou cidadão, um cidadão com deficiência, mas antes de tudo um cidadão, tá? E eu sou a favor da redução da maioridade penal para no mínimo 14 anos, ou que se aplique o princípio da plena consciência. Na minha opinião, é muito mais eficaz aplicar o princípio da plena consciência. Vamos fazer alguma coisa em relação a isso? Enxerga, Brasil. Vamos nos mobilizar, vamos exigir segurança, que nós temos direito, a Constituição garante. Vamos exigir o cumprimento da Constituição. Apesar que a Constituição é uma piada, como a gente já comentou aqui, né? É uma lei que foi feita para desrespeitar, e todo mundo desrespeita mesmo, inclusive quem deveria protegê-la. E lá está escrito: todos são iguais perante a lei. Então, como é que você pode dizer que todos são iguais perante a lei e um marginal, um delinquente, um assassino de 16, de 15 anos
não é um delinquente, é um infrator? Como a gente pode dizer que todos são iguais perante a lei, se um delinquente de 15, 14 anos não é julgado como todo criminoso deveria ser? Nós queremos uma solução definitiva para esse tipo de palhaçada. Isso é palhaçada. Como é que você quer reduzir a maioridade para 16 anos e no Código Penal que vai ser votado, que está tramitando aí, reduz a menoridade para sexo para 12 anos. Então com 12 anos você pode fazer filho, colocar filho no mundo e não pode responder criminalmente? Olha a incoerência desse país. Esse país não tem condição, gente, não tem. Eu tenho cada dia mais certeza que esse país não tem mais solução. Infelizmente, mas estou fazendo a minha parte. Eu espero que você faça a sua, compartilhando esse vídeo, pelo menos. Clique em gostei se gostou, clique em não gostei se não gostou. Eu espero que você tenha gostado e pelo menos compartilhe essa ideia. Vamos a Brasília, por que não? Eu me lembro perfeitamente em quem eu votei. Votei na Mara Gabrilli e espero que ela faça o papel de me representar no Congresso, votando para criar uma lei para redução da maioridade penal, mas uma redução que realmente sirva para alguma coisa, ou que se institua o princípio da plena consciência. É isso aí, um abraço e você já sabe, enxerga Brasil. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?